bom dia. Me surgiu a ideia de gravar um vídeo. Hoje eu estava com uma dificuldade para fazer oração em função de algumas coisas que aconteceram ontem, né? Eu tenho, geralmente, quando acontece alguma coisa muito negativa comigo, eu tenho o hábito de ficar remoendo aquilo na minha cabeça, né? É como se eu tivesse o hábito de ficar repassando os eventos negativos na minha mente, né? E eu tava com essa dificuldade hoje para orar. Tem uma frase, ela não é de minha autoria, eu escutei um rapaz falando isso na rádio, que ele diz o seguinte: a gente pode estar em contato com as pessoas, né? Às vezes no cotidiano a gente precisa lidar com várias pessoas, né? Então a gente pode estar em contato com as pessoas, mas isso não implica necessariamente que a gente está em sintonia com elas, né? Então ter contato com as pessoas é uma coisa, estar em sintonia com elas, vibrando, né, na mesma frequência que elas, é outra coisa. E esse insight ele me surgiu fundo quando hoje eu fui fazer a oração, porque momentos antes, né, eu estava meditando e estava vendo vários pensamentos na mente, né, sobre coisas negativas que já aconteceram comigo, e eu não conseguia parar aqueles pensamentos. E uma coisa que eu percebi, a primeira coisa é que os pensamentos em si, eles têm um poder tanto de elevar a nossa frequência vibracional quanto abaixar, né? Porque é como se o pensamento, é lógico que isso é uma analogia grosseira, mas é como se ele tivesse uma força de gravidade que vai puxando a gente ou para baixo, né, para estados mentais cada vez mais nocivos, ou para cima, dependendo da sintonia, né, que está associado àquele pensamento. Então eu percebi isso muito, né? Que o pensamento, quando você pensa muito em coisa negativa, às vezes você cai num... É como se fosse uma bola de neve que quando ela chega lá no topo, quando ela começa a cair é só ladeira abaixo, né? Então o pensamento ele tem essa força também de puxar a gente ou para cima ou para baixo. Nos momentos em que a gente mais precisa fazer oração, né, para elevar a nossa frequência, é quando a gente não quer fazer oração, né? Então assim, eu percebi uma resistência muito grande quando eu estava naquele momento de oração, porque eu lembrei de uma passagem que está nas cartas, né, que o Cristo ele fala o seguinte: os seus pensamentos eles são como feixes de luz que eles procuram aquilo que você está pensando. Então quer dizer, o pensamento ele é como se fosse um feixe de luz que ele vai procurando, ele vai sintonizando, né, aquilo que você está pensando. Então quando você está com um pensamento, uma sequência de pensamentos muito negativos, e você vai fazer uma oração, você primeiro precisa mudar a sua sintonia, né? Porque quando geralmente eu faço oração que está nas cartas, eu penso pai, mãe, vida, né? Ele fala para você fazer a oração até que você entre na consciência da palavra, né, que está sendo dita, tenha lá o modelo da oração, para que você consiga sintonizar naquilo que você está falando. Então quando eu penso pai, mãe, vida, eu não só estou pensando pai, mãe, vida ou decorando a oração. Eu estou tentando sintonizar naquilo que a oração representa para mim, que é pai, mãe, vida. Aí eu notei, quando eu fui fazer isso, eu estava assim, me sentindo muito mal, que inicialmente tinha uma certa resistência. Mas essa resistência era justamente a mudança de sintonia da mente. Eu parar de ficar ruminando sobre aqueles pensamentos negativos, né, de coisas ruins que já aconteceram e que eu não podia mudar mais, e focar em pai e mãe vida, né, conforme está nas cartas de Cristo, para mim receber, né, a sintonia, né. Então eu achei isso muito interessante, acho que eu tive a ideia de compartilhar com vocês. E basicamente é isso, reforçar principalmente, né, que às vezes quando a gente está mais para baixo é quando a gente mais precisa se esforçar na oração, né? E é quando a gente não quer fazer isso, porque a gente precisa mudar a sintonia da mente, né, para se alinhar e se conectar com a consciência divina. Então, quem não leu ainda, eu recomendo que leiam as cartas de Cristo, tá? Eu vou deixar o link aqui para download das cartas na descrição desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado da dica e um forte abraço, até mais.